Oiê, tudo bem? Hoje eu quero conversar com vocês um pouco a respeito de punições em sala de aula. Eu acho de extrema importância a gente cada vez mais refletir, discutir e conversar sobre esse tema, né? A gente observa aí, no decorrer desses dias, a gente vem acompanhando tantas matérias e tantas denúncias a respeito de punições, né, em escolas, professores que vivenciaram ou que foram coniventes com relações de abusos, de maus tratos, e eu acho que a gente não pode mais fazer de conta que não está vendo isso e fazer de conta que não sabe que isso acontece. Infelizmente acontece, e acontece mais do que a gente imagina, mais perto do que a gente possa imaginar. A gente sabe que ali, meio que no cantinho, né, meio que encruadinho ali dentro de uma sala de aula, numa escola, pode acontecer. E não dá para se calar diante desse fato. Primeiro porque a gente tem que entender que punição não tem que existir. Uma criança não pode ser punida porque ela se comportou mal. Um professor não tem esse direito. Não é porque você tem uma turma ali, que você tem esses alunos com você há anos, que você se sente nesse direito de punir uma criança, de colocar a criança numa situação de constrangimento, de humilhação, numa situação onde a criança muitas vezes não tem nem como se defender. Primeiro porque ela não tem maturidade para isso, ela não tem estrutura emocional e psicológica para saber lidar com isso. Porque você é o adulto, você tem que ter noção, né, e consciência daquela atitude que está acontecendo ali. Você tem que saber tomar as rédeas da situação de uma forma que não precisa ser através de punição, né? Através de um diálogo positivo, através dos exemplos, através de como você lida com isso, como você reage diante de um mau comportamento da criança, é que você vai trazer segurança, que você vai trazer estabilidade para que essas crianças comecem também a refletir e a dialogar mais sobre esses comportamentos. Então, muitas vezes a gente ouve falar, né? Ah, se você não se comportar, você vai perder o horário do recreio. Hoje você não vai sair para brincar. Gente, é um absurdo, né? O horário do recreio, o horário de brincar da criança, ele é equivalente ao horário de uma disciplina, né? É como se a criança estivesse perdendo, por exemplo, uma disciplina. Ah, você perdeu a aula de língua portuguesa. É mais ou menos isso na cabecinha da criança. Não dá para tirar da criança aquilo que ela tem dentro do período escolar como um período de descanso, um período onde ela vai relaxar, um período onde ela vai poder conversar, socializar, e muitas vezes é dentro desse período que ela vai resolver o problema que foi causado na sala de aula. Então não dá para a gente normalizar isso e achar que é uma forma de punição saudável. Ah, se ele não se comportou bem, ele perdeu o recreio. Ah, ele não se comportou bem, ele perdeu a hora de brincar. Ah, ele não se comportou bem, ele perdeu o parque. Gente, isso não pode acontecer. Se você trabalha num lugar onde esse tipo de regra é instituído e as pessoas, né, os professores ali, são obrigados a aceitarem isso, é necessário chamar a direção e ter uma conversa muito séria, tá? Não seja conivente com esse tipo de situação, não aceite esse tipo de coisa. Né? Não caia nessa armadilha de achar que isso é educar, que isso é uma forma de corrigir, porque não é. Isso é autoritarismo, isso é sim uma cena onde você pode identificar maus tratos, abuso, né? Muitas vezes isso vai se tornando tão automático dentro do lugar que as pessoas começam a agir dessa forma sem perceber. E as crianças vão se tornando, sim, mais reativas. Quanto mais punição elas vão percebendo que esse lugar, né, determina para elas, mais reativas elas se tornam. Por quê? Porque é um mecanismo de defesa delas. Ninguém gosta de ser pressionado, ninguém gosta de ser colocado sob pressão ou de viver num lugar onde ele sabe que, se ele respirar diferente daquilo que foi planejado ou esperado, ele vai ser punido. Então, a gente tem sim que pensar cada vez mais sobre isso, conversar sobre isso e estar sempre atento, observando o que acontece no local que a gente trabalha, observando o que acontece dentro de sala de aula, observando como o amigo do lado ali, a sala de aula ao lado, como é que é o comportamento das crianças, porque muitas vezes a gente observa que é só em uma determinada turma, e aí as pessoas falam, nossa, essa turma é terrível, nossa, que turma difícil. Será que a turma é terrível? Será que a turma é difícil? Ou será que quem está conduzindo aquela turma não está sabendo lidar com as situações? Vamos pensar mais nisso? Até mais!